Olá, meus queridos alunos do 7º ano. Vocês estão bem? Espero encontrar vocês muito bem aí, guardadinho na casa de vocês. Hoje é a nossa aula número 3, tá? Que fala sobre a reforma e a contra-reforma religiosa. Alguns nomes serão importantes nesse processo, tá bom? Um deles, que é o único que nós vamos, nós vamos falar o único não, mas o mais importante, nós tivemos 3 aqui que nós vamos citar, que é Pedro Valdo, John Wycliffe e John Hus, mas também Martinho Lutero. Martinho Lutero foi a pessoa que criou a reforma protestante, tá bom? Bem, primeiro, para a gente começar a estudar isso, a gente tem que saber o que é um herege. Já ouviram falar? Fulano é um herege. Sabe nem o que está falando. Mas o herege, lá nesse período que nós estamos estudando, na Idade Média, era quem não seguia os dogmas da Igreja Católica. Quem não era católico. Quem falava mal do católico era herege. E o herege era morto. Você não podia ir contra a Igreja Católica. Era a única igreja desse período. Não podia ir contra. Então você era morto. Simples assim, morto. Bom, principais críticas. Antes de eu ir para as principais críticas, perdão. Na Igreja Católica tinha 5 solas. Solas, professora? Olha aí na página 99. Sola fide, somente a fé. Sola scriptura, somente a escritura. Solus Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. Soli deu glória, glória somente a Deus. Então, olha só, somente a fé, somente a escritura, somente Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. Você vai falar assim, poxa, professora, eles estavam certos. Tem alguma coisa errada nas solas? Não. Pensando assim, não. Mas sempre tem um porém. Sempre vai existir um porém. O que acontece? Todas essas pessoas nesse contexto, se aproveitavam da fé do povo. Eles se aproveitavam que o povo ia, porque por ser em nome de Deus, então eles se aproveitavam dessa situação. Vocês estão entendendo? E aí vão ter a corrupção nesse meio, cobrança de dízimos pesados, e falavam que na Bíblia estava assim, e a cobrança de indulgência. Gente, as indulgências é que é o pior, tá? Indulgência é o pagamento pelo perdão dos pecados. Você pagava para que os seus pecados fossem perdoados. Como assim, professora? Era comum ir ao padre confessar os seus pecados. E você ia ao padre, falava para ele o teu problema e ele falava, tá ok, isso você me dá tanto. Na época eles usavam moedas de ouro, tanto em moedas de ouro, que os seus pecados estão perdoados. E com isso a igreja ia ficando cada vez mais rica. Um absurdo, né? Mas era isso. Olha só, na página 100, embaixo da figura, da primeira figura, vocês podem grifar esse parágrafo. O Concílio de Trento, no qual a Igreja Católica decidiu reafirmar os dogmas da doutrina católica, reorganizando inclusive mecanismo
como o Tribunal do Santo Ofício, ou a Inquisição, para perseguir e condenar à morte aqueles que não seguissem essa doutrina, os hereges, como eram chamadas pessoas que decidiam não seguir os preceitos da Igreja Católica. Então, o Tribunal da Inquisição vai ser criado para condenar os hereges. Condenar a forca, que era a corda do pescoço, a guilhotina, que é aquele que você fica e vem, corta o pescoço, ou a fogueira, que era queimado em praça pública. Bom, os antecedentes dessa reforma, eu vou ter 3 pensadores decisivos para essa reforma. Na página 102, eu tenho 102 e 103, eu tenho os 3. Pedro Valdo era um rico comerciante francês que se converteu ao cristianismo em 1174. John Wycliffe, inglês de nascimento, é considerado o grande precursor da reforma protestante, era um teólogo, então ele estudava a Bíblia. E Jean Hus, na verdade, era um seguidor de Wycliffe e estudou profundamente a Bíblia. Então são pessoas que estudaram profundamente a Bíblia. E por quê? Gente, vocês falam assim, porque todo mundo não lê a Bíblia. A Bíblia nesse período não era acessível para todos. Igual hoje você pode pegar a Bíblia e ler. Ela era escrita em latim. E só quem estudava latim era quem estudava para ser padre. Quem era um teólogo, igual esses caras aqui que nós falamos são. Ok? Então, eles vão ser os primeiros a pensar nessa possibilidade de uma mudança. Copiem isso aqui que é um resumo. Na página 104, está falando sobre São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, tá? Eles são eclesiásticos que estavam dentro da Igreja Católica e eram bastante aceitas as ideias deles, ó. A base da concepção era adotada pela Igreja. São Tomás de Aquino defendia que só aproximando os dogmas católicos do livre-arbítrio, a Igreja poderia continuar crescendo e se fortalecendo. Tinha como intuito reafirmar e reaproximar os dogmas católicos. Para entender o cristianismo e observar as revelações dessa doutrina, necessitava resgatar aspectos do cotidiano greco-romano. Tomás de Aquino entendia que a ciência teria a obrigação de provar a existência de Deus, pois acreditava que existia um ser que dirigia o povo. E Santo Agostinho, suas concepções que, entre outras coisas, defendiam a predestinação e a fé como forma de alcançar a salvação. Influenciaram os reformadores protestantes e foram bastante discutidas pelos renascentistas, que buscavam resgatar a cultura greco-romana. Nesse todo esse contexto surge Lutero. Lutero era um monge, estudava na escola de padre, estava lá bonitamente e começou a estudar a Bíblia. É o que um padre faz. Estudando a Bíblia, ele entendeu que algumas coisas que a Igreja Católica pedia não estava na Bíblia. E se não estava na Bíblia, e o cristão, ele tem como regra seguir a Bíblia, então os católicos estão errados. Olha o problema que Lutero arrumou, gente.
Lembra que um herege ia para a forca? Quando ele fala mal da Igreja Católica, ele está sendo herege. Problema. Mas, gente, ele não sai só falando mal, não. O cara, Lutero era abusado, gente. Muito abusado. Eu acho que todos os reformadores, todas as pessoas que modificaram alguma coisa, é gente abusada. Mas vamos lá. O que Lutero faz? Ele pega e lê a Bíblia. E ele cria 95 teses, dizendo por que você não deve continuar seguindo o catolicismo. Não foi um motivo, 2 motivos, foram 95 motivos. E aí, ele pega tudo escritinho, vai na porta da igreja e cola na porta da igreja. Imagine o padre chegando para a missa e na porta da igreja está lá as 95 teses. E conta-se que ele ainda assinou. Você fala assim, morreu. Por sorte, não. Por sorte dele, por sorte nossa. Por quê? Ele vai ser tão convincente que vão ter pessoas que vão comprar a sua briga. E aí ele vai conseguir apoio, vai conseguir proteção de um rei. E ele não vai morrer, vai continuar levando as suas ideias. Bom, com isso eu tenho início o luteranismo. Mas, no momento em que... Aí o que o Lutero faz, gente? Ele se refugia porque ele precisava se esconder. E ele começa a escrever a Bíblia no alemão, que era a língua, né, do povo, desse povo que ele está ali. Ele começa a traduzir a Bíblia. E sai distribuindo para o povo. Ó, a Bíblia está traduzida, pode ler, pode interpretar. E assim, a Bíblia, a palavra de Deus, foi chegando na mão de todas as pessoas. Olha que beleza. Aí agora a pessoa podia ler e interpretar. Aí pronto. Acabou. Aí deu ruim, né? Por que deu ruim, professora? Gente, isso deu origem a todas as igrejas que nós conhecemos hoje. Porque se eu posso ler, interpretar e criar a minha igreja, foi isso que aconteceu. Começaram vários movimentos. E a Igreja Católica foi perdendo fiel, perdendo fiel, perdendo fiel. Só perdendo. Porque a cobrança de indulgências, que era o carro-chefe que fazia a igreja ficar rica, Lutero já põe na cabeça ali, ó, que não pode. Aqui vai ter, ó, a reação. As posições das principais classes. Aí tem aqui no livro, na 107, da burguesia, na 108, da nobreza e dos camponeses, tá? Reação às ideias de Lutero. E, como ninguém é obrigado a concordar com tudo, vão discordar também de Lutero, os chamados anabatistas. E nós vamos ter a revolta anabatista contra as ideias de Lutero. Mas ele não era contra, eles queriam que Lutero fosse mais radical. Que Lutero impusesse a sua vontade sobre todos. E Lutero não ia fazer isso. Lutero só quis ensinar o que a Bíblia dizia. Tá? Entre as principais concepções dos anabatistas, defesa do sacramento do batismo, o desapego material,
a igualdade entre todas as pessoas. A terra passou a ser o grande objetivo dos anabatistas, quer dizer, vão tendo outras prioridades. Thomas Müntzer vai ser a pessoa líder dos anabatistas. Bem, como esse período chega ao fim? Principais pontos, após o fim da revolta dos anabatistas, houve um período de quase 10 anos em que os ânimos estavam calmos, que serviu para que Lutero finalizasse a sua obra. Mais precisamente no ano de 1530, Lutero apresentou à Europa um documento que reformava o cristianismo a partir da reinterpretação da Bíblia. Os principais pontos de suas obras a salvação, isso aqui é da obra de Lutero. A salvação se dava pela fé, defendia a livre interpretação da Bíblia, fim da hierarquização religiosa, todos eram iguais perante Deus, né? Não tinha o padre sendo mais importante, e defesa apenas de 2 sacramentos, a Eucaristia e o batismo. Isso enfraquecia os dogmas católicos que, por conseguinte, impediam um controle mais uniformizado sobre os cristãos. Então, Lutero muda a forma de se pensar a religião. Ele muda todo o conceito. Os exercícios vão ser as páginas 105, 106, 111, 112, 113. Já tô vendo vocês reclamando, estão reclamando, né? Ai, professora, é muito exercício, professora, é muita coisa para fazer. É assim. Tô mentindo? Que tem gente aí reclamando? Tenho certeza. Não estou na sala, mas tenho certeza. Então vamos lá. Só que tem página que só tem um. Vamos lá, 105. Só que tudo nós falamos na aula. 105. Na letra A, vocês vão dizer quem eram os hereges, no número 1. E na letra B, quais foram as principais críticas feitas pelos hereges. Gente, tudo que a gente falou. Se você voltar ao vídeo, você vai achar a resposta. 2. O que os 3 pensadores que foram decisivos para a ruptura da reforma protestante, o que eles... Escreva sobre eles. Pedro Valdo, John Wycliffe e John Hus. Tudo que a gente falou. Cite e explique os 3 principais motivos que levaram à reforma protestante. Aí, dentro da Igreja Católica, tinha duas concepções que vão explicar. São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Tudo no livro, é só virar a página. Não reclama. Página 111. As boas obras não tornam bom o homem, mas o homem bom pratica boas obras. As obras más não tornam mal o homem, mas o homem mau pratica obras más. Refletindo sobre a criação, citação de Martinho Lutero, foi ele que disse essa frase, que enfoca o papel do homem diante de sua fé, comente sobre o luteranismo e suas principais bases teóricas. Tudo que a gente já conversou. Aí no número 2 está pedindo, a sociedade europeia recebeu de forma diferente as bases ideológicas do luteranismo. Comente o posicionamento adotado pelas classes sociais a seguir: a burguesia, a nobreza e os camponeses. Número 3. O que foram as 95 teses? E qual o motivo da sua publicação? 4. Carlos V, rei do Sacro Império Romano Germânico, e o Papa Leão X reagiram às ideias de Lutero, convocando a chamada Dieta de Worms. Comente.
Número 5, página 113, tá vendo? Já chegamos na 113. A revolta dos anabatistas foi, de certa forma, influenciada pelas ideias de Martinho Lutero, logicamente adequada à situação econômica e política vivida pelos camponeses. Os revoltados desse movimento receberam o nome de anabatista. Quais eram as principais concepções dos anabatistas? 6. Depois de diversos conflitos ideológicos e civis, um período de paz apontava para as relações sociais na Europa, com destaque para o surgimento de uma religião denominada luteranismo ou protestantismo. Esse período ficou conhecido como Paz Augsburgo. Analise esse período, identificando suas principais características. Tranquilo? A correção desse exercício vem na semana que vem. Hoje, em anexo, está a correção da semana passada, tá bom? Olha só, poucos alunos estão me devolvendo os exercícios prontos. Se liguem nisso aí, porque eu anoto o nome de quem não faz, tá bom? Olha, um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana.